Fala pessoal, beleza? O Aposta Tony na área. E hoje vamos entrevistar aqui a Sabrina. A Sabrina teve uma experiência com as Testemunhas de Jeová e eu acredito que ela vai somar muito aqui nesse canal, vai contribuir aí para que muitas pessoas, né, que estão despertando a respeito das Testemunhas de Jeová possam entender o que aconteceu, as experiências da Sabrina. Já entrevistamos a mãe dela aqui no canal, que foi a Adri, e se depois quiserem assistir. E hoje vamos entrevistar exclusivamente a experiência pessoal da Sabrina. Ela tem muita coisa para contar para nós do que aconteceu nas Testemunhas de Jeová. Então, Sabrina, se quiser se apresentar, fica à vontade aí, tá bom? Para você falar o seu nome. Se quiser falar a idade, né? Você não vai se importar porque você é jovem, né? Tem mulher mais velha que fica brava de falar a idade, mas você não vai ligar. Então, se quiser se apresentar com o seu nome e idade, fica à vontade aí, tá bom? Tá ótimo. Olá, boa noite a todos que vão ver esse vídeo. Meu nome é Sabrina, atualmente eu tenho 26 anos. Estou iniciando a vida adulta praticamente, né? 26 anos, ótimo. 26 anos. E Sabrina, me diga o seguinte, 26 anos você já tem uma experiência, né? Você passou por essa religião das Testemunhas de Jeová. E quando foi que começou, assim, tua experiência com eles, né? O que você lembra, assim? Como que foi o início de tudo? Olha, eu nasci praticamente, né? Porque a minha mãe, ela conta que ela casou, eu já tinha ali meus 2 aninhos de idade, e ela casou para se tornar uma testemunha de Jeová. Então aí já começou a minha vida, já desde o começo mesmo, né? E eu lembro que são 26 anos, né? Vamos colocar aí 24 anos dentro, né, da religião. Foram anos um pouco desafiadores por tudo que a gente já passou, né? Nenhuma Sim. experiência única, né, como dizem, mas que eu me lembro assim desde pequena já, colocar aí que eu me lembro 7 anos, mais ou menos, não sei se é essa a idade certa, né, que é Uhum. quando a gente é criança, a gente não tem essa noção de tempo, né? Verdade. Mas o Salão do Reino era bem longe de casa, tinha mais ou menos umas 10 quadras subida, e eu já lembro ali eu pequenininha indo com a minha mãe, Salão do Então Reino. você não teve escolha de religião. Não, não tive não. Já foi sorteada já. Foi. Ela falou: "Eu quero, nós vamos". Olha só, né? E assim também foi comigo, sabe? Foi praticamente igual. Eu também não tive escolha, né? Você ficou 20 e poucos anos, eu fiquei 30, né? E temos nessa parte uma similaridade, né? Em que o pai, né, no meu caso foi minha mãe, e a sua mãe também, começaram a estudar com a Testemunha de Jeová, né? E você lembra quando ela começou? Você era pequenininha, ficava pela beira da mesa? Como é que era? Não, né, nessa parte eu não tinha nascido ainda, ela começou porque eu me lembro, assim, que ela começou a frequentar mesmo, já era mais maiorzinha, né. Uhum. Essa parte acho que apagou da minha E você tinha memória. quantos anos você tinha quantos anos quando que você lembra assim? Que você não estava estudando ainda, mas que você lembre que tua mãe estava estudando. Você tinha quantos anos mais ou menos? Era criancinha, né? Eu era Pouquinho. criancinha, porque ela batizou em 2004, eu já tinha 4 anos daí, Ah, já tinha 4 anos. Entendi. 4 anos. 4 anos ainda é muito novo. Mas lá pelos 8 anos que você começou a estudar, você segundo Jeová, como é que foi? Assim, o meu caso, eu não tive, assim, um estudo como a gente dá, como eles dão hoje em dia, né. Era mais, assim, a minha mãe estudando comigo, o livro de histórias bíblicas, e depois teve aquele grande instrutor também da capa amarela, Olha. e era assim, né, lia um pouco, estudava um pouco, mas eu não me lembro de ter um estudo igual eu fazia com os de casa mesmo, né, o pessoal Ah, da entendi. Tua mãe foi a primeira, foi a tua instrutora, então. Ela que te isso, iniciou, isso, né? exatamente. Falou, ó, Sabrina, vamos estudar esse livro aqui da capa amarela, né? E É, você devia ter uns 8, é isso? é por aí, menos até, porque Até a gente menos. eu ia junto, né, então o Uhum. meu estudo da Bíblia era ir junto nas reuniões e eu estava sempre com ela, né. E aí,
O que eu me lembro mais, assim, é que nos meus 9 anos ali, 9 para 10 anos, eu queria ser pioneira. Essa história é É teu alvo é, espiritual. exatamente. Essa história é bombástica, eu preciso contar. Eu tinha E ali, olha só, você tinha 9 anos de idade e você era incentivada a ser pioneira. Isso pegou você de um jeito que você falou, não, né, eu vou querer. quero isso, exatamente. Eu quero, e aí eu me esforçava muito para ir no campo, só que a gente nunca teve apoio, né? Eu e minha mãe nessa parte de campo, reunião, estudo de livro, a gente não, de estudo da Bíblia, a gente nunca teve, assim, aquele apoio, né, aquela coisa. Então eu ia sozinha aí, com meus 9 anos de idade, eu queria ir no campo, eu pegava e ia, era sempre, assim, o bairro é bem grande, né? Mas ainda assim era longe, uma criança de 9 anos, né? E teve até uma vez que eu e minha mãe tava lembrando hoje de manhã. Eu fui pro campo, na volta eu ia de bicicleta, sozinha de bicicleta. Na volta eu tinha uma sombrinha enorme. A sombrinha tava pendurada no guidão da bicicleta, ele entrou no raio, eu capotei. Cheguei em Ai, casa cara. toda estrupiada. Cheguei em casa toda estrupiada. Foi, assim, o caos. E aí, foi indo assim, eu queria batizar não, eu queria ser pioneira, né? Mas quem te incentivou a ser pioneiro mesmo? Foi as irmãs do salão? Foi sua mãe? Ou você queria sozinha mesmo? Você se Não, inspirou em quem, na verdade? eu só queria, eu não sabia direito, né? Tinha Eu as só falava, coleguinhas da época que também pressionavam você para ser pioneira? Porque eu- ficava aquela tipo de competição assim, né? Ah, eu é, sou pioneiro e você não é. Tinha isso aí com você? isso, tinha também, das coleguinhas da época. Mas era mais uma vontade que eu falava assim, como se eu quisesse me empenhar, sabe? Uhum. Ah, eu quero me empenhar para isso. Consegui? Não, nunca consegui. O máximo que eu consegui foi ser pioneiro auxiliar, fazia minhas 50 horas ali, muito sofrida. Mas nesse período que você era criança, 9 anos para ser pioneira, você não brincava? Como é que era a tua infância nessa parte? Porque 9 anos, eu também passei por isso, né? Eu era incentivado a me batizar com 9 anos. Uhum. Me batizei com 11. E como que era a tua infância nessa época? Pelo jeito você já era uma menina que já te cobravam assim, né? Uma responsabilidade, porque ser pioneira tão cedo, né? Eu acredito que já tivesse uma pressãozinha ali para você ter essa carreira e a infância ficar meio de lado. Acontecia isso aí com você? Como que foi Sim. tua fase da infância? Você assistia TV, desenho, brincava na rua ou não? Você era aquela criança velhinha, que eu digo assim pros irmãos que passam pela entrevista, né? Você era aquele irmão velhinho, que já tão novinho, velhinho, já só pensava em campo, como é que era para Eu você? tive minha fase de brincar, assim, mas, como minha mãe sempre falou, né? Tem hora para tudo. Então, a hora de ir para o campo era a hora de ir para o campo, a hora de ir para reunião, a hora de ler a Bíblia, a hora de estudar os meus livros, era a hora e pronto. Né? E a pressão justamente para batizar começou por essa época aí. Tinha um ancião que ele era bem, vou usar a palavra rígido, né? Ele era bem altão, ele me colocava muito medo. E aí, tudo bem, a vida seguiu. E teve um dia que ele pegou, a filha dele era pioneira, inclusive, todas as duas, já ali perto da mesma idade, ou pouca coisa de diferença, sabe? 2 anos de diferença. E aí teve uma situação que ele me chamou para sair junto com ele. Ele me chamou, não. Ele me escolheu na saída de campo para eu sair com ele. Eu nunca vi isso na minha vida. Na hora eu achei estranho, mas eu falei, nada a ver, né? Um senhor já sair com uma menina de 9 anos no campo. Enfim. E ali ele começou a fazer minha cabeça durante a pregação. Fazer minha cabeça e batizar e não sei o quê. E como ele me colocava muito medo, eu falei, cara, eu quero fugir disso. Mas por que ele te colocava medo na época? Ele era um irmão que era emburrado, ele brigava com os Ele jovencitos, como era, é que ele? sabe aquele tipo de pessoa que faz piada e fica quieto? Autoritário. Ele Como que fazia é? Faz piada e piada? faz piada e fica quieto, sabe? Tipo, não esboça um sorriso, é sempre aquela cara fechada, cara Ah, entendi. de autoridade, assim, querendo Ah, ser não pode rico. rir, não pode rir. Não, Pode não dar pode. risada. Não.
E aí foi, assim, o pior dia da minha vida, eu acho, aquele ali, porque a hora não passava de jeito nenhum. E eu só querendo fugir daquela situação. Você estava sendo testado. Ele não falou assim? Tava. Agora você será testado na próxima Uhum. casa. Aí ele pegou e falou bem assim no final, depois de tudo, né? Eu não lembro certinho, mas foi uma manhã inteira um desastre, né? E ele tentando fazer minha cabeça, aí eu querendo fugir. Eu não lembrava que não tinha tido assembleia ainda, uma coisa assim, naquele ano. E aí ele perguntou: "E aí, quando que você vai tomar a decisão de se batizar?" Só que aí eu fiquei sem reação, né? Aí eu comecei a rir, aí eu falei assim: "Ah, no próximo congresso." A pior besteira que eu fiz na minha vida. Você prometeu ainda, pô, pro homem. Não, a pior besteira que eu fiz na minha vida. Aí ele olhou pra minha cara e falou assim: "Não precisa ser no congresso. Vai ter assembleia no mês tal. Eu vou lá na sua casa agora conversar com sua mãe." Me Meu trouxe arrastada pra casa. Chegou lá e botou minha mãe sentada e falou assim: "Você sabia que a sua filha quer batizar?" Eu nem queria coisa nenhuma. Eu Deus, só você queria. respondeu no para se livrar da pergunta, né? Exatamente, eu só queria fugir, sabe? Só queria fugir. E aí minha mãe: "Não, não sabia não", e tal. E foi, fizeram os coisas do batismo lá comigo. E aí sei que eu acabei batizada. Você fez aquela. Você é da. Eles fizeram aquelas perguntas, que não me engano eram É, 100 perguntas, era várias um perguntas pra te isso, testar. era um livrinho que a gente não lembro muito bem, mas tinha os pontos certos que você tinha que preparar, eles faziam uma reunião, eles Provar que você no sabia, né? dia. O básico ali, da doutrina, né? Isso. Aham. Aí eles O que que é isso, o que é aquilo. isso. Aí eles faziam uma reunião lá na casa para poder estudar aqueles pontos lá, para falar se você estava apta para batizar ou não. E aí assim foi, a coisa mais aleatória, Aí né. você, aí você foi aprovada, você no teste lá, porque é Foi. muito que pergunta. Para quem não sabe, quem é de fora, né? As Testemunhas de Jeová, eles fazem antes de se batizar, um teste com os jovens, né? Então eles Uhum. perguntam várias coisas da doutrina. Você entendeu a doutrina do sangue? Entendeu a doutrina do aniversário? O que é ecumenismo? Eu lembro que na época eu perguntava para mim o que é ecumenismo. Eu chutei lá, eu errei, né? Mas daí eles fizeram uma vista grossa para eu poder me batizar, né? E não podia errar muito, né? Então você É, era uma irmã dedicada, é isso? Você já levava a sério, com maior levar religiosidade. certo. Você se sentiu uma criança diferente das demais do colégio, da rua? Sentia, com certeza, porque é assim, Da rua, quando desculpa. Da rua, não tô dizendo que você vivia na rua, eu falo da rua porque as crianças brincam na rua, né? E, e daí tem a testemunha de Jeová que vai brincar lá, pô, mas ele tem um papo diferente nessa criança, né? Os pais ficam assim, né? Eles te viam assim, desse jeito? Com vi aí. uma evangélica, com uma menina da igreja? Uhum. E eu tinha que pregar para todo mundo. Eu tinha que pregar na escola, eu tinha que pregar na rua brincando, eu tinha que pregar em todo quanto é lugar. E Caramba. eu achava chato porque, que nem sábado à tarde, todo mundo estava jogando bola na rua e eu tinha que me arrumar para ir para reunião, né, então, Aí a pra tua mim mãe chamava, Sabrina, vem se arrumar pra reunião. exatamente, Bem na hora que exatamente. você ia marcar um gol lá. É, jogar um vôlei, brincar de Aham. boneca, não Caramba. tem hora E para você tudo. pregava para os teus professores da escola? Com essa idade? Pregava. Pregava, levava revista? Levava, Eu levava. também fazia isso, só que às vezes eu lembrava que eu fazia bagunça, aí eu ficava com vergonha de. É, exatamente. Aí eu lembrava, ixi, eu vou deixar mais para o mês que vem, porque esse mês eu aprontei muito aqui na sala de aula, fiz muita bagunça. Acontecia isso aí com você ou você era comportado? Não, acontecia também. Aí os que eu ficava meio com vergonha, eu falava: "Ai, deixa quieto." Mas teve uma que eu acho que ela virou irmã, viu. É mesmo? Eu acho. Caramba. Mas Foi através de você? aham, foi um convite da celebração que eu entreguei pra ela. E aí ela Caramba, foi na celebração, e aí todos os anos eu sempre via ela na celebração. caramba, olha só. Você levou ela para verdade. Se eu pudesse, eu Tomara que ela falaria: assista aqui, né? "Então vá." Tomara que ela Exatamente, assista. Que eu acho muito exatamente. provável que pessoas que te conhecem aí por perto, por próximo a você, vão assistir, tá? Pode ter certeza. E me diga o seguinte, e para coleguinha, você pregava para professor, para colega de escola, né? Então você tinha que intercalar. Você era meio que obrigada, né? O jovem testemunho de Jeová é obrigado a se identificar.
E aqueles momentos de hino nacional, de hastear a bandeira, de cantar o hino, como é que se virava aí? Como é que era? Ah, eu ficava só assim, né, em sinal de respeito, com as mãozinhas para baixo e não cantava, né? Não E aí, cantava, não não arrumava BO com fazia os professor? não, porque lá era uma escola meio grande, então eles não ligavam, sabe? Tinha gente que fazia até bagunça na fila, então eles não ligavam muito pra mim, não. Mas é assim, é bem diferente, né? E como que você agia quando tinha festa de aniversário, que era muito comum, né? O pai de um coleguinha comprar um bolo, levar lá na turma e todo mundo bater palma. Qual que era a tua reação? Você como testemunha de Jeová Mirim? Geralmente eu dava um jeito de fugir. Da hora que eu pensava, vamos cantar o parabéns, eu fugia. Ia me Ia pro podia banheiro. um Ia... dia, ia no banheiro, ia em qualquer lugar. Caramba, isso é. Todo mundo fez isso, né? Eu fiz. Outro que você conversar, passou pela mesma coisa também. Fazia, né? Constrangedor, né? É, muito. Constrangedor. E quando E te tá, perguntavam, Sabrina? Ah, desculpa. exatamente. É isso, né? Exatamente. É isso. E explicar por que eu não comemorava aniversário. Então, quando Ah, te perguntavam isso, era o auge, porque eu ficava muito sem ter o que. Sabe, quando você meio que não tem argumento, e às vezes parece que nem você sabe direito o que está acontecendo, por que você não pode. Mas eu falava, porque é uma festa pagã, porque na Bíblia fala tal coisa, aquilo tudo, né? que Ah, mas morreram você duas foi no pessoas, bolo. o copeiro e o churrasqueiro lá no início do mundo morreram, né? Se Sim. falava assim também essa história? Aí a pessoa olhava pra você, nossa, cara, meu, vocês são muito loucos, né? Uma festa pra criança que morreu gente lá no passado, Uhum. pagão, né? Toda essa loucura. E eu ainda carregava uma Bíblia pequena dentro da bolsa para eu mostrar na Bíblia. Caramba, você era muito fanática, não? Andava até com a Bíblia? É, eu andava com a minha Bíblia na bolsa. Caramba! É, Então você tinha o espírito de pioneira mesmo. tinha. Aí meu espírito de pioneira acabou quando a gente passou para uma congregação que falava em espanhol, né? E eu também não queria ir, né? A minha mãe, ela tem o curso de espanhol, ela fala fluentemente. E aí ela viu ali uma oportunidade de ajudar onde estava precisando mais, né? Ela e uma amiga nossa da época. E aí eu falei, mãe, mas eu sou muito novinha, eu tinha o quê? 11 anos por aí. Eu me batizei com 10 anos, fazendo as contas meio por cima aí, uns 12, 11, 12 anos mais ou menos. E aí ela, eu quero e tal. Eu falei, não, mas então eu vou frequentar as duas, então. Porque lá nessa congregação que falava em espanhol, não tinha, só tinha eu de criança, né? Vamos colocar assim, de criança. Então era tudo de 18 anos pra cima. Eu não ia ter com quem conversar, nem com quem fazer amizade, né? E aí eu falei, não, eu vou frequentar as duas, então. Tal dia eu vou na português, e aí eu frequento a espanhol com você, e tudo resolvido. Aí tá, e estamos tranquilas, é isso, tal. Chegou um dia, o ancião chegou pra minha mãe e falou assim, eu não vou pedir 2 cartão, não. Eu vou pedir os 3, vou pedir o seu e o da Sabrina. Meu mundo caiu, porque eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Só eu de jovem, só eu de menina novinha. Foi, assim, terrível, terrível. E eu não queria totalmente. Eu queria, assim, apoiar e de vez em quando, né, mas ir de vez eu não era algo que eu Você queria, ficou não. nos dois, então? Você ficou no de português e no espanhol ao mesmo tempo? Não, aí eu fui obrigada a frequentar só o espanhol mesmo. E o grupo você achou mais puxado por Com ser grupo? certeza, com É, certeza, né? porque era uma outra língua, né? A começar daí. Eu era muito nova e era uma outra língua e era muito, muito longe. A princípio era perto, mas aí depois é aquela vem de salão para cá, compra salão para cá, troca para lá. A gente acabou tendo aí que atravessar a cidade de uma ponta a outra, literalmente. E aí começou os desafios, né? Mas aí, poucos meses depois que a gente foi para essa congregação de espanhol, ninguém dava nada para mim, porque eu tímida, super, super tímida. Eu sou tímida ainda hoje em dia, mas antes era 3 vezes mais, e só adulto.
e aí me convidaram para fazer uma entrevista, né, para eu contar lá, eu nem lembro mais o que era, porque eu fiquei tão nervosa. Eu sei que eu levei aquelas bíblias de capa dura, e aí era a frente e o verso da Bíblia escrito inteiro e o que eu tinha que falar. E aí eu falei tudo em espanhol, ninguém sabia que eu era fluente já, e aí só que isso me acarretou muita inveja, vamos dizer assim, né. Você ficou fluente em espanhol, é isso? Fiquei, aham. Olha só. É. E aí me acarretou muita inveja e muito aquela: "Ai, quer ser a estrelinha", sabe, que é indireto, mas a gente sabe, né. E dos mais velhos partiu isso aí, Sabrina? Que eu sei que Exata o que você está falando aí é muito comum, né? Partiu dos mais velhos, mulheres mais velhas que você, Isso, dos mais que eram velhos. para dar exemplo de mulher, né? De uma pessoa Uhum, adulta, estavam invejando a jovenzinha que estava indo bem, né? Inteligente, estava aprendendo rapidamente. Eles fizeram isso com você. exatamente. O que era para dar apoio, acabou que eu me senti oprimida. Essa é a palavra, eu me senti oprimida. É como se eu não pudesse ser eu mesma, né. E isso foi muito ruim para mim. Essa é uma fase da minha vida que eu não lembro muitos detalhes, porque eu acho que o cérebro fez questão de apagar, né. E aí foi assim, e aí Como que eles te continuou. oprimiam? Como que eles te oprimiam? Você se sentia mal assim? Eles ficavam falando por trás de você, eh, tentavam não deixar você fazer as partes? Como que era isso? Só para o pessoal entender. Não, fazia as partes até que eu fazia bastante, aí virou o contrário, né, eu fazia Uhum. muita parte no espanhol. Só que o problema de lá era que as mulheres mais adultas, muitas delas nunca conseguiram aprender o idioma, muitas delas Ah, tá. nunca conseguiram Isso que ser eu queria fluente. entender. Isso que eu queria entender. A inveja é exatamente nisso, entendeu? Porque você aprendeu rápido, as bichas velhas lá, né? As mães de marmanjo lá. Não são nada, né? Não aprenderam nada e ficaram com raiva. Tá explicado, Exatamente. né? Uhum. E aí muitas delas já tinham anos e anos e anos lá, e não conseguia só não conseguia desenvolver, né. E aí eu falava: "Ai meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Só eu de jovem, só eu de menina, né, da minha idade ali". E aí depois, aí a gente ficou lá até desse período aí de vamos colocar 2012, até ano retrasado mais ou menos, que a gente decidiu não ir mais, a gente ficou todo esse período, né, na congregação espanhola. Então foram mais de 10 anos aí. Você ficou 10 anos nessa congregação, Isso, aham, servindo e tal. Aí isso. você ficou então você batizou com 12, né? Com Com 10. 12? Com 10, nossa. Você batizou com 10. Deixa eu te perguntar uma coisa muito pessoal, que eu até estava conversando aqui antes de te entrevistar. Com 10 anos, o que que você tinha noção ao se batizar? Você tinha noção, por exemplo, que se você fosse desassociada, as pessoas iriam deixar de falar com você? Foi explicado tudo isso aí para você? Para o pessoal de casa, quem não é testemunho de Jeová vai entender. Foi explicado? Foi explicado daquela forma: "Você vai morrer no Armagedon". Então, assim, não faça nada pra você não ser desassociado, porque você vai ser isolado e você vai morrer no Armagedon. Então, isso para Foi uma criança de 10 anos, né? exatamente. Que isso aí, sinceramente, é um crime, né? Você pegar uma criança de 10 anos e expor ela, né? Colocar tantas responsabilidades, né? Serviço de campo. Imagine que perigoso, né? Hoje, né, Sabrina? Se você for Hum, pensar com tanta violência, tantos predadores, né? Crianças de 10 anos saindo no campo, às vezes sozinhas, tá? Eu já vi crianças sozinhas no campo, sem um maior por perto, porque às vezes saía todos aqueles irmãos lá no campo, cada um ia para um canto, e às vezes a criança ficava pregando sozinha para um adulto lá, né? Então você vê os riscos, né, que você teve, como muitos outros jovens, né? E sim, nessa exata época aí, você era pioneira ainda, né, quando você começou a aprender o espanhol e começou a desenvolver lá, fazer as partes, você estava como pioneira ainda? não, eu passei
por mais que na época eu quisesse muito, depois que a gente passou para espanhol, eu passei poucos meses de pioneiro auxiliar. Porque aí veio todo um desânimo, porque eu falei, gente, mas eu tava literalmente sozinha, porque só tinha adulto. Então foi uma Tinha fase que coleguinhas? Não tinha não, irmãs? E não como tinha que você ninguém. tinha amigos nessa idade aí de 10 até os 14? Você não tinha amigos? Não. Era os conhecidos da rua da minha casa, que eu tentava pregar para ver se alguém se tornava testemunho de Jeová para ser minha amiga, né? E minha mãe e as outras irmãs, que era assim, era jovem, mas também não era criança, que nessa época vinha muito apoiar aquelas pioneiras que é de fora, sabe? Uhum. Então aí tinha uma pioneira que veio do Ceará e ela tentava dar assim um apoio, mas não era da mesma idade, não era da mesma faixa etária ali, né? Eu com 9, ela já com seus mais de 18, 20 anos, então. E você lembra que era incentivado na congregação os jovens se associarem, terem amizades com pessoas bem mais velhas? Lembra que tinha Sim. partes, saía nas Uhum. revistas, né? Ah, não, Aí, você tem que ter um amigo mais velho, mas nada a ver, né? Pô, o jovem que é outro jovem, né? uhum. E você podia, na tua idade de pré-adolescente, adolescente, você podia ter amizades com colegas da escola? Ir na casa deles, Amizade, não. sair? Como que era isso? O que que você lembra? Amizade eu não podia ter, eu podia ser colega. Então, se fosse fazer trabalho de escola, eu fazia em casa. Poucas vezes eu não podia frequentar a casa deles, né? Mas assim, uma vez ou outra, tudo bem. Mas o de resto, só na minha casa. Fazer trabalho de escola só na minha casa. Se fosse pra brincar, tinha que ser na minha casa também e não podia ter muita amizade. Entendi. Era bem por cima, assim, né? E sair É. com eles para comer pizza, sair para ir numa sorveteria, podia? Tua mãe deixava? Não, minha mãe Não? não deixava. Minha mãe não deixava. A minha também não. Se preocupe que estamos no mesmo, falamos a mesma língua aqui, né? Aquele medo, né, de você ter más associações, né? Exatamente. E nessa fase de adolescente, de criança, criança e pré-adolescente, né? 10 a 14, você tinha vontade de fazer curso, de aprender a tocar um instrumento musical, fazer uma aula de dança, algumas coisas diferentes? Você tinha vontade nesse ponto e não pôde? Como que foi? Tinha muita vontade. É uma coisa que me trava até hoje. Muita vontade de fazer luta ou de fazer alguma coisa de defesa, assim, sabe? Eu já tinha essa vontade, continuo, porque é como se eu não tivesse força para poder lutar contra isso e ir fazer, né? E balé também. Balé eu nunca gostei, que não, acho que eu não tenho dom. Mas mais para isso de luta, de artes marciais, que a gente sabe que não podia. Te Ainda trava até mais, hoje? Você se sim, sente travada? sim. Ainda mais sendo menina, né? Como que eu, menina, vou ficar lá, os menininhos tudo da minha idade, então não podia também. Uhum. E por conta disso, eu desenvolvi uma ansiedade severa. Eu faço terapia, inclusive, até hoje, já faz uns 5 anos que eu faço terapia. E tem coisas que é como se eu não conseguisse desapegar. Eu não conseguisse seguir em frente. Agora que eu tô conseguindo usar blusa de alcinha, mas alça grossa, assim, não consigo usar blusa de alcinha. Roupa curta, não consigo também. Caramba. Então, então são vários pontos, assim, que foi me marcando, assim, sabe? Você parar para pensar depois que você sai, que tudo isso que você tem que enfrentar na sua vida adulta é porque algo aconteceu, alguém te repreendeu lá no passado, Uhum. faz muito sentido, e por causa de uma religião, sabe? Faz, é como se agora eu soubesse que tudo isso foi por causa daquela decisão lá do passado, né? E sempre aquele medo de ser desassociada, o medo de ser desassociada, para mim, sempre foi algo que me pegou muito. Porque eles usam a parte do medo, né? Ah, se você fizer tal coisa, você vai ser destruído. Ah, se você fizer tal coisa, você vai morrer. Você tinha medo de Armagedon? Com certeza, muito, muito. O ano de 2012 foi o auge.
Eu tinha certeza que ia vir o Armagedon no ano de 2012. Veio o filme, né, de 2012, que Bem, era sobre o Armagedon. e o Armagedon nada, né? Caramba. E hoje, assim, você tem algumas travas que, com certeza, né, é devido à religião, né? São travas, são dogmas que foram implantados na nossa cabeça, né? E, por exemplo, fazer uma arte marcial, eu lembro que eu sempre tive vontade, igual você. Isso aqui que eu tô falando é uma coisa real, né? Eu sempre tive vontade de fazer arte marcial, porque na escola eu sempre quis aprender a bater, né? Não só apanhar. Então eu apanhava, queria saber bater. E eu via que os coleguinhas que sabiam arte marcial, eles eram disciplinados. Primeiramente, eles tinham uma disciplina diferente. E eles não eram violentos. Eram pessoas, que eu lembro de todos eles que praticavam, eles apenas agiam quando precisava se defender. Então, quando tinha uma agressão injusta, aí eles sabiam lutar. E eles se saíam muito bem. E eu queria isso para mim. E eu não podia, porque eu poderia ser desassociado, né? E minha mãe jamais deixava. E eu passava na frente de uma academia, assim, de luta, e eu via eles todo uniformizado, com o kimono, assim, né, com as faixas, e eu ficava ali me imaginando, pô, eu queria estar ali, sabe, lutando e aprendendo, né? E sabe quando que eu fui realizar esse sonho? Quando? Agora, depois de 30 anos, né, praticamente. É. Eu fui, me matriculei numa escola de arte marcial, aprendi, comprei luva, comprei os equipamentos, e comecei a praticar. Uma coisa que para mim foi difícil também, igual você fala, tem uma trava ali, né? Mas tá fazendo alguma coisa errada, né? Isso. E, pô, é terrível isso aí, né, cara? E tem mais alguma outra coisa, assim, que você lembra que te impactou a ponto de te traumatizar até hoje? Não precisa citar detalhes, nada, né? Só para o pessoal de casa entender o quão perigoso é essa religião, né? O quão ela implanta coisas, né, que não são de Deus nas pessoas, porque as pessoas têm os desejos delas normais, né? E o que aconteceu mais assim que você lembra que, pô, isso aqui ainda é difícil para mim? Se sentir como se você estivesse atrapalhando tudo, sabe? E isso é o que mais me pega ainda hoje em dia, porque tudo que eu vou fazer que envolva outra pessoa. Um exemplo bem besta mesmo. Ah, eu vou sair com uma amiga minha. A minha amiga tem carro, mas eu vou achar meus meios de ir pelo menos até a metade do caminho para não incomodar ela dela ter que passar na minha casa. Caramba. Então, o sentir que você está incomodando a todo tempo é uma coisa que eu ainda tento lutar contra, né? Porque às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa, pra ela, assim, eu passei um caso desse igual com a minha amiga, eu falei, ah, eu vou até em tal lugar, você me busca lá. Ela, mas eu vou passar pela sua casa. Por que que eu vou te buscar no meio do caminho? Se eu vou passar, é o mesmo caminho. E isso é porque tinha um casal de irmãos que eles passavam literalmente na rua da nossa casa, quando eu era pequena. Eles passavam na rua da nossa casa, de carro, e eles não davam carona pra gente. E ainda tinha a pachorra de chegar lá no Salão do Reino e falar, eu vi vocês vindo de a pé. Poxa, Né? triste, né? Exatamente. E assim, e essa parte de tudo é o que mais me deixa desconfortável. Eles marcavam, fora que eles marcavam de ir em pizzaria, eles marcavam de sair depois da reunião. Na nossa frente, assim, não tinha a coragem de chamar a gente, né? Depois que, ao longo do tempo que eu fui crescendo, eu fui entendendo mais, a vida vai acontecendo, né? Eu perdi uma bolsa de estudo que eu ganhei de 80%, que na época, quando eu tava terminando o ensino médio, eles fazem tipo não é bem um concurso, né? Mas eles fazem uma prova lá, eles fizeram uma prova nessa época e você podia escolher um curso para você cursar de faculdade, né? Então eu escolhi direito. Sempre quis fazer direito, desde sempre. E aí um dia eu tava no campo, e eu fiz a prova, falei, ah, nem vou passar, né? E se eu passar eu não vou poder fazer mesmo, então fiz por fazer. Mas era meu sonho. E aí um dia eu tava no campo, lá nos Cafundó do Judas, 3 horas da tarde, naquele sol quente, recebi uma ligação da instituição. Olha, Sabrina, então, a gente está entrando em contato com você, você ganhou uma bolsa de estudo. Eu não me lembro bem se era 80% ou se era 90% que eu tinha ganhado da bolsa para eu cursar.
E eu recusei. Caramba, É. que oportunidade, né? E o que que você sentiu na época que você lembra assim que te motivou a não aceitar? Qual era a pressão? A gente estava mais empenhada ainda, né, eu e minha mãe, no grupo, na congregação espanhol, que já era congregação. Então eu pensei assim, eu vou arrumar um emprego de meio período e eu vou ser pioneira. É isso. Né, já que a gente Caramba. estava tão empenhada ali nisso. Só que aí depois que eu recusei a bolsa, eu nunca consegui um emprego de meio período, né? Eu trabalhava eu estudava e trabalhava, então eu estudava de manhã, saía da escola, ia em casa, comia, já ia pro serviço, saía do serviço 10, 11 horas da noite, chegava em casa e era toda essa rotina, sabe? E aí eu levava minha mãe no terminal e voltava, porque ela ia pro campo lá em outro bairro, atravessava a cidade. E aí sábado que a gente quer descansar, não pode descansar, cedo tem que estar no campo. E à noite reunião e no domingo campo de novo. Meu Deus, que vida, né? Para quem não sabe, é muito difícil. É muito difícil. Você não tem lazer. Eles falam que tem, não tem, porque até no lazer você se sente mal, né? Você acha que deveria estar lá com os irmãos no campo, né? Pregando. E coisa, né? Essa da bolsa de estudo já era na fase adulta tua, né? Os 18 ali, próximo. E, eu terminei o ensino médio em 2017, eu ia recém fazer 18 anos. Que Tava ali coisa, né? terminando, Caramba. E que pena, né? Que desestímulo. E você lembra que se nas reuniões tinha partes contra a faculdade? tinha bastante, bastante. Mas o que eu achava, a gente não percebe, né? Mas depois de um tempo eu comecei a reparar. Tinha uma família em específica que o pai era ancião, todas as filhas eram formadas. Olha só, que hipocrisia. E ele subia lá em cima e desincentivava totalmente. Cara de pau, né? Cara de pau, né? Demais. Então, tipo, as irmãs do grupo, né, da congregação, não é para fazer faculdade, é isso, né? É isso. Mas Mas as as filhas dele se formaram. Mas meu filhas Deus, dele podia. cara de pau, né? Uhum. E você não pode falar nada, né? Porque na época, se você questionasse isso aí também, né, você está questionando como é que fala? Quase um ungido de Deus, né? Você está Uhum. questionando um ancião, alguém designado, né, por Jeová, todo aquele papo, né? Que loucura, né, cara? Que coisa, que estrago. Que pena, né, que foi assim para você. Mas não é só para você, sabe? Isso aí tudo foi com todos os jovens da tua idade. Testemunho de Jeová tem também esses traumas, né? Tem essas travas, tiveram esses atrasos, né? E que coisa. E assim, daí você, em que momento da tua vida, ali você com a tua mãe é uma pessoa muito zelosa, né? Eu vi que ela se entregou 100%, você também se entregou 100% para essa organização. E quando que o brilho começou a apagar de vez, assim, que você pensou, pô, isso aqui tá esquisito. Foi junto com a tua mãe? Foi ela que te ajudou a despertar? O que você lembra? Foi ela totalmente. É mesmo? Na pandemia eu dei uma balançada, assim, porque a gente vai ficando mais velho, eu queria ter um relacionamento, eu queria, né, eu gostava de uma pessoa e eu não podia, não pode porque ele não era batizado, né? E aí esse eu acho que foi o comecinho ali. Aí retornamos para o português, né? Depois de passar N milhões de situações ali no espanhol, retornamos para o português. Retornamos assim, fizemos uma reunião e aí quando foi na outra semana o ancião de outra congregação falou que nosso cartão já estava lá. Então não foi assim, decidimos, né? Foi um vai. E aí quando começou a pandemia, a minha mãe ela já estava estudando já a naturopatia, ela começou assistindo os vídeos do Dr. Ler Ribeiro, e ela começou a perceber que estava uma coisa muito estranha a questão da vacina, né? E vacina para cá e vacina para lá, como se estivesse realmente querendo fazer a cabeça mesmo. E aí ela começou a perguntar para mim umas coisas de investimento, de
bolsa de valores, de investimento, de banco imobiliário, essas coisas eu comecei a achar estranho, né? Eu falei, o que tá querendo saber? Aí até que um dia ela começou ali a me introduzir. Você não acha estranho tá construindo a cidade de Jesus que vai estar pronta em 2027? Você não acha estranho tal coisa? Você não acha estranho outra coisa, né? Detalhes assim. E aí eu comecei a parar para pensar, falei, realmente, tá muito estranho. E aí a gente começou a descobrir várias coisas, né? Não sei nem se eu posso falar, mas lavagem de dinheiro é uma delas, né? Troca de um CNPJ para o outro, faz uma lavagem ali. Vocês começaram a pesquisar juntas? Ela te plantou a ideia, né? A semente semente ela da botou a dúvida. semente do semente do bem, né? Eu penso dessa forma, né? Porque é uma libertação. Se tivessem feito isso com algumas pessoas, muitos atrás, a pessoa ia agradecer. Pô, muito obrigado por você ter me dado essa ideia, senão ia ficar mais tempo, né? Então ela Sim, começou a jogar em você essa ideia e vocês se juntaram para pesquisar mais, é isso? foi uma força-tarefa, eu e ela. Caramba. E começou com ela começou, apareceu assim alguns vídeos para ela, né? E aí ela foi me plantando a sementinha e eu falei, estranho isso daqui. E aí fomos pesquisando juntos. E a gente chegou à conclusão que não tem Armagedon, não tem paraíso. Aqui não tem Armagedon para mim, pelo menos foi o auge, porque eu acreditava até o último minuto. Dureza, né? Não vai acontecer. Em algum momento vai acontecer. Acabaram Vai com o acontecer, vai castelinho. Meu acabar Deus. com o castelo. E que coisa, né? E eu tenho um menino num grupo, acho que já contei em outro lugar. Ele é um grupo de quem já saiu, né? Que eu participo do Telegram, até parei de participar ali. Mas o menino, coitado, ele disse assim: acabei de despertar. Acabei de despertar. Mas me diga uma coisa: essa ideia do paraíso é verdade que não existe? Aí eu escrevi lá no grupo: vocês contam ou eu conto pra ele? Coitado, né? E Sabrina, então vocês foram pesquisadoras mesmo, foram atrás das Bom, informações. Vocês chegaram a questionar os anciãos? Olha só isso aqui que estamos vendo. Como é que não, pode isso aqui? a gente só sumiu. Pararam de ir aí. Uhum. Caramba. Paramos de atender telefone, paramos de tudo. Vocês dois ao mesmo tempo. Uhum, ao mesmo tempo. Que coisa. E eles tentaram te perseguir vocês, ir atrás, para dar satisfação. Assim, foi muito junto, porque a gente parou de ir, parou de tudo, e a gente logo mudou de casa. Né? Hum, Então, nessa parte ainda foi mais tranquilo. Mas direto a gente encontra alguém. sério? Até hoje? Sério. Esses dias no mercado, eu saindo com meu pai do mercado, a pessoa, aonde você tá morando? Aonde você tá morando? Qual congregação você tá indo? Meu, ainda É, então vocês não foram anunciadas no não. Salão do Reino, Uhum. né? Eles ainda entendem que vocês são irmãs, né? Inativas, digamos. Eu acho que sim, né? Uhum. Porque a gente só foi um baque tão grande para mim e pra minha mãe, porque é o que a gente acreditou desde sempre, né? Sim, Então imagino. a gente não teve reação. Foi como se a gente não tivesse reação mesmo de fazer nada, sabe? E aí foi isso. E vocês tomaram a atitude certa de parar de ir, né? Porque deve ser muito ruim você saber das coisas, né? Igual você falou, e tem muita coisa, sabe? Eu tenho certeza que sua mãe pesquisou muita coisa, viu muitos erros, né, Hum, na organização. Você sabia dos erros do Armagedon? Que eles sabe? erraram? Vocês chegaram a pesquisar isso? Uhum, várias datas diferentes, né, que a gente tava vendo. Várias datas, os caras erraram isso aí, entendeu? Isso aí é muito sério. Esse aí já é Sim. um erro, né, Sabrina? Que é o suficiente para quem está assistindo não frequentar mais. Como é que você vai errar a data do Armagedon? Você dá a data não vem, você dá outra, a outra também não vem. Que palhaçada é essa, né? Você ter que se submeter a homens, né? Ser obediente, entregar a tua vida por uma furada dessa, né, Sabrina? E o que mais que você descobriu assim, que mais te chocou? Você falou, pô, esse aqui mesmo é uma brincadeira com a cara dos irmãos. Se você puder Ah, compartilhar. a lavagem de dinheiro, para mim,
Foi, assim, foi um baque tão grande, porque a gente descobriu que eles receberam uma herança muito grande lá, de uma senhorinha lá, e aí é uma conta que leva em outra conta, que leva em outra conta, que depois volta, e eles terem se tornado... É uma corretora de imóveis, né? A gente descobriu não vou lembrar o nome agora, mas é um lugar lá que eles têm várias casas, assim, é como, sabe aquelas vilas de rico? Que tem Uhum. várias mansões, assim, e é tudo, Condomínio de luxo? tipo um condomínio de luxo. E aí, as vendas de Salão do Reino foi o que a gente achou estranho, que deu impacto, assim, porque eu pensei, é verdade. Porque geralmente eles ganham o terreno de alguém, quem constrói são os próprios irmãos, né? É tudo donativo. Você ia nas construções ajudar a construir? Não, nunca deixaram eu ir. Ah, não deixaram? Não, eu Caramba. super queria também, porque eu queria tudo, né? Eu queria estar envolvida em tudo, então eu queria muito participar da construção, mas nunca deixaram eu ir. Hoje eu agradeço, obrigado por quem não deixou eu ir. Sim, poderia Né? ter se machucado lá, né? Você poderia ter se machucado lá, Com quebrado certeza. alguma coisa, e eles não iam te ajudar, tá? Pode ter Não. certeza. E aí Que eles, coisa. os materiais que constrói é tudo donativo, e quando o BTO ajuda, ele ainda tem que ficar pagando aquilo lá, né, de volta, né? Então, aí depois eles pegam, vendem e cadê o dinheiro? Verdade. Eu conheci irmão aqui da minha cidade que doou o terreno. Ele doou o Olha, terreno, né? É um terreno caro. E muitos no Brasil é tudo doado. É irmãos que doam, né? Ou eles compram com o donativo dos irmãos, né? E depois quem constrói, tudo é gratuito, né? Desde do almoço que eles dão para os irmãos que trabalham. O trabalho dos irmãos é de graça, né? Porque uhum, ninguém recebe nada para levantar tijolo e rebocar parede e colocar piso, que é um serviço caro, né? Eles não. É engraçado, né, Sabrina? Eles não constroem para os irmãos, né? Casas, né? O irmão que não, precisa. não posso falar. Não constroem, né? Eles podiam usar a mesma força-tarefa e fazer casa para os próprios irmãos. Aí não há interesse nenhum, né? Não. Que coisa. E Ah, você descobriu isso aí que seria, sim, uma lavagem. A partir do sim, momento que eu vendo um negócio para sumir com a grana, né? Não deixa de ser. exatamente. Uma situação que eu lembrei agora, eu vou contar, porque é humilhante, sabe? Você se sente literalmente humilhado. A minha mãe teve uma época que ela era pioneira, né? Que ela queria fazer mais para Jeová, com certeza. E eu falei, não, vai ser pioneira. Eu não tenho disponibilidade mais, né? Que eu já trabalhava, enfim. E aí surgiu que convidaram ela para um curso de pioneiro. O curso de pioneiro lá no Paraná, né? A gente do Mato Grosso do Sul, para ir lá no Paraná é longe, né? É longe. E não teve nenhum arranjo da congregação, só para os outros pioneiros que iam participar. Para ela não teve arranjo nenhum, né? E ela, não, tem que ir, tem que ir, tem que ir. Tá, fomos daqui do Mato Grosso do Sul até no Paraná, com um carro emprestado, um Celtinha, 5 Caramba. pessoas dentro de um carro, 8 horas de viagem, 8 horas de viagem, para E nem chegar lá. ajudaram vocês, nem ajudaram vocês com custo de combustível, com alimentação. Não, com nada. Para chegar lá, e eles, quem tava lá já olhar para a cara da minha mãe com cara de espanto, de tipo, o que que você tá fazendo aqui? Caramba. Sabe? Isso também foi uma das coisas que me marcou muito, porque o meu pai, ele falou, não, se você quer ir, ele nunca foi irmão, ele nunca foi batizado, nem nada. Mas depois de um tempo dele tentar fazer a cabeça da minha mãe para parar de isso, quando ela estudava ainda, que ela conta, né, que ele imprimiu umas coisas lá naquela época de você ia no cyber ainda e imprimia, Olha só. mostrou para ela, aham, e Que ela falou, interessante não, ela, né? é. E ela, não, é tudo, ela mostrou para instrutora dela, e a instrutora dela falou que não era nem pela lei, que era pela queimar aquilo lá. E Não, assim achei foi. legal, porque nessa época era difícil você pegar conteúdo e mostrar para alguém. Hoje tá Era, fácil. Então, teu pai já era um pesquisador também, igual vocês, né? Já já, corria atrás para alertar. já. E só que aí não deu muito certo, porque, né, mas aconteceu. Mas depois de um tempo ele não era aquele opositor, né, que chama. Então ele até ajudava, ia, buscava na reunião, quando Uhum. conseguia, né, buscava na reunião, buscava no campo.
levava estudante com a gente, então ele fazia ali o possível. Mesmo não sendo irmão, e isso sendo obrigação de quem estava dentro da congregação, né? Sendo obrigação de um ancião, sendo obrigação de um servo ministerial, e ele que nem frequentava, nem ia, era o único que dava apoio pra gente, né? E aí ele ia alugar um carro para poder levar minha mãe, não deu certo, pegamos esse carro de um irmão, chegamos lá, a correia dentada do carro rebentou, quase que a gente rebenta no meio da estrada. Meu Menino, Deus. foi um caos, né? Mas fez o curso dela. Cara, e tua mãe tem problemas nas pernas, né? Isso, ela, Já precisa de mais conforto, tudo, né? E que coisa, exatamente. você sentiu uma falta de apoio desde que você e sua mãe iam para o campo? Você sentia falta desde uma carona, né? Básica, até um apoio de amizade, né? Com certeza. De incluírem vocês nos arranjos deles, de tomar um café, de ir ali comer uma pizza. Então, vocês se sentiam excluídas, é isso? Totalmente isoladas, era eu e ela. Totalmente isoladas. E era assim, a gente ia de ônibus, né, de circular. E igual eu te falei, é longe, era de uma ponta da cidade até na outra. Então, assim, a gente pegava aí na base de uns 5 ônibus para ir, mais uns 5 ônibus para voltar. E eles não tinham a capacidade de oferecer uma carona, nem que seja até no ponto de ônibus. E era longinho o ponto de ônibus também, davam na base de umas 4 quadras, mais escuro, e 2 mulheres na rua, né? Tarde da noite, olha o perigo. E eles não ofereciam. Se a gente não pedisse, não tinha uma alma para dar uma carona, até seja na esquina. Caramba, Né? né? E é necessário, né? Não é assim. Tinha que observar o amor, né? Cadê o amor que eles tanto pregam, né? Que são pessoas que amam o próximo, amam o irmão mais que a si mesmo, né? E vê um irmão lá com problema de saúde e finge que não vê, né? Isso não tem nada a ver com o amor, né? Que eles ensinam, né? Infelizmente. E Caramba. a, Vou uhum. falar, desculpa. E a minha mãe, ela usa um aparelho na perna, né? Uhum. E esse aparelho você tem que fazer, é como se fosse um carro, você tem que fazer a manutenção, né? Uhum. Porque é o que ajuda ela a andar ali. E teve uma situação que ela quase não estava conseguindo sair de casa, porque na época a gente não tinha questão financeira, porque é caro, né? Coisa de ortopedia é muito caro. A gente não tinha a parte financeira para poder fazer essa manutenção no aparelho dela. E aí, uma alma boa que tinha lá dentro tentou fazer uma vaquinha, para o auge também. Tentou fazer uma vaquinha com os irmãos para poder arrumar, ou pelo menos fazer o básico no aparelho dela, para ela conseguir andar. E aí até fizeram. Só que assim, era na base de 3 mil reais. Meu pai pagou 2. Pô, mas que ajuda boa que eles deram. Uma congregação inteira, né? Super. Uhum, Um monte de irmão para teu pai pagar 80%. Absurdo, exatamente. né? E olha, foi uma luta, porque eu não me lembro muito bem da história, mas foi uma luta assim sabe, de meses para conseguir, e meu pai pagou praticamente tudo. Né? Uhum. Então foi aquela ajuda assim. E eles não eram de classe baixa, tá? Era uma congregação que eles eram bem de vida, sim. Classe média alta aí. A maioria tinha suas empresas, a maioria tinha sua própria vida, era formado, tinha tudo. Então, assim, a questão financeira, se eles não era desculpa. Não era Sim. desculpa. Porque eles saíam toda quinta-feira, depois da reunião, para ir na pizzaria, ir no sushi, e não sei na onde, entre eles. Todo domingo eles almoçavam fora também, né? Então, assim, não era questão financeira, é só porque não queria ajudar mesmo. Verdade, concordo. Não queria ajudar. Concordo. Que E aí, pena. exatamente. E de quinta-feira, depois que eu comecei a trabalhar, eu ia de ônibus direto do serviço, eu ia direto para a reunião. Então, assim, era um dia inteiro, eu trabalhava numa escola. Então, era o dia inteiro, né, aquela maravilha. Minha mãe me esperava no terminal, quando ela... Aí a gente tinha uma colega já nessa época, a gente veio de fora com umas pessoas da Venezuela, e aí eu fiz amizade com a menina, que era mais ou menos da minha idade também. Então, essa menina saía da escola,
ia para minha casa, ficava com a minha mãe até na hora da reunião, ia com a minha mãe até no terminal, me esperavam lá, eu pegava outro ônibus, encontrava elas e daí a gente seguia trajeto. E isso eu cansada, morrendo, pegando lá 50 milhões de ônibus lotado. Sim. É indescritível, assim, sabe? É humilhante. E aí chegava lá, todo mundo descia dos seus carrinhos, todas pomposas, de salto alto, cheirosas e lindas e maravilhosas, né? Então era algo que eu me sentia realmente humilhada. Eles chegavam a pegar no seu pé por sair direto do trabalho e com roupa de uniforme da empresa? Não, eu Chegou a levava acontecer? a minha saia. Eu levava a minha saia na Ah, você bolsa para trocava colocar de minha roupa, saia. dava tempo. Trocava. Uhum. E tem Trocava de irmãos roupa. que eu lembro que até comigo aconteceu também, de sair com a roupa do uniforme do colégio ou do trabalho, né? E eles não gostarem. Eles falam, ó, tem que vir. Então você já sabia disso, já ia arrumar, né? Pra trocar. Exatamente. Uma vez ou outra que acabava que, esquecia, aconteceu alguma coisa, né? E ficava de calça, mas aí tinha que sentar lá no fundo, né? Não podia sentar lá na frente de calça, jamais. Você sabia que foi liberada a calça agora, né? Para as E, mulheres. Sabia disso? eu achei sem palavras. E na época lá, se você começasse a ir de calça, o que você tem a dizer que aconteceria com você? Na época lá que Reunião na você. sala B. Sala B, né? Sala B. Você tinha que parar de ir de calça. Mesmo que tivesse um Exatamente. motivo, né? Vindo do trabalho. E hoje tá liberado. Oh, beleza. Hoje pode tudo, né? Pode tudo. E, Incrível. Sabrina, você sentia que havia vamos falar abertamente sobre isso. Você acredita que havia uma discriminação por Totalmente. pessoas terem mais recursos e outras não? Formar um grupo, uma panela para cá, dos irmãos que não tinham tantos recursos? Você chegou a presenciar algo assim? Totalmente, totalmente, totalmente. Eles se juntavam ali com quem era da mesa, porque, igual eu falei, eles iam pra pizzaria, eles iam pro sushi toda semana, né? Então, assim, por mais que você trabalhe que nem em casa, é eu e meu pai trabalhando, mas eu não tenho dinheiro para ficar indo em pizzaria chique toda semana. Todo final de semana comendo, não que eles convidassem, né? Uma vez na vida, outra na morte, até que convidava, mas era sempre assim, eles formavam ali e pronto, acabou. Que podiam E, incluir, né? Podia incluir as demais irmãos. Não ia fazer diferença, né? Na prática. exatamente. É uma perversidade nisso aí. Era. Que E eles coisa. não incluíam. Quando era. Uma vez na vida, outra na morte, que incluía. Igual eu falei no começo, eles se convidar, eles combinavam tudo na nossa frente, a gente ali, Chato isso. totalmente, totalmente, É. totalmente. Não, e é perverso, né? É perverso. Eu acho que isso aí é uma perversidade, porque você saber que você está fazendo de propósito para outra pessoa ouvir e ficar com vontade, né? Pô, Exato. tem criança que morria com isso aí, sabia, né? No passado. Sim, sim. Diz que os vermes da criança, que não tinha remédio na época, né? Quando via um amiguinho ir comer alguma coisa que ele não foi convidado, ficava com muita vontade, chegava a morrer, cara. Então, sério que era isso aí, né? E os Sim, irmãos não tinham piedade, né? Nesse ponto. Que coisa, né? Que não, pena. e isso acontecia, inclusive, a maioria das vezes, dia de quinta-feira que eu tava voltando do serviço. Puxa, Ou seja, eu almoçava ali lá na base de 11 horas, né? Não é todo dia que a gente tem disponibilidade para comer um salgado no terminal antes de ir para reunião, né? Isso não acontecia todo dia. Então eu ia ali de meio-dia até 10 horas da noite sem comer. E eles faziam isso na nossa frente. e nas festinhas que tinha na tua congregação, festinhas entre os irmãos, com música, e chamavam os da tua congregação, assim, para fazer uma festa? Eles tinham o hábito de fazer isso? Até que tinha um pouco, só que era só os escolhidos, né? A gente foi convidado, Camarote? Tinha camarote, né? era camarote. Ah, meu Deus. Cada E a coisa que gente acontece. não fazia parte do camarote, né? Então era poucas as vezes que a gente era chamado também. Meu Deus do céu. Tudo errado. É, tudo É errado. isso.
Que pena, né? E que bom que você despertou com a sua mãe, né? Pararam de ir. E agora, como que você se encontra assim? Eu sei que você tirou um peso, né? Eu acredito que você tirou um peso das costas. Sua mãe também, né? Você tá livre hoje para dar sequência na vida, né? Saiu, ainda bem que com uma idade boa, né? Você tá com 27, né? 26. 27, você ainda consegue, tem tempo para completar os seus projetos, né? Imagine, igual eu falei na entrevista anterior, imagine quem sai com 70, 80 anos de idade, né? Que não vai ter tanto tempo assim para fazer muita coisa, né? Mas quem é mais jovem pode realizar mais projetos. Eu acredito dessa forma, né? Uma questão natural. E agora, como que você se encontra, assim, fora dessa loucura toda? Como que tá sendo? Ai, feliz da vida, que eu não tenho que acordar cedo no sábado, se eu não quiser. Eu não tenho que acordar cedo no domingo para bater na casa de ninguém, né? Literalmente é uma liberdade saber que eu consegui sair disso, né? Igual você falou, com uma idade boa, eu vou conseguir agora, né? Os próximos anos aí, esse ano que vem, começar a minha faculdade de Direito, que é o que eu quero, é o que é meu sonho. Eu consegui ter uma carreira dentro da empresa que eu trabalho hoje em dia. Então, assim, são coisas que eu jamais poderia ter, porque eu ia ter que me dedicar à reunião, ia ter que me dedicar a estudo, a tudo Sim. aquilo, e construir carreira não pode também, não pode estudar, não pode construir carreira, porque sua carreira é dentro da organização, né? É vida, sabe? E você Estar tinha sonho na época de ser betelita? passou pela minha cabeça, mas eu fiquei assim, Tem horário difícil. para comer lá, sabia? Eu não quis porque tinha horário para comer, sabe? Aí eu gosto de Exatamente. abrir a geladeira a qualquer horário para E pegar um. horário para acordar. O que me pegou foi o horário para acordar. Então. Aí essa carreira pode, né? Essa carreira eles incentivam. Aí vai para Totalmente. Betel, trabalhar escravo, é um trabalho escravo aquilo lá. Eu te dou comida, um local para dormir sem salário, não sei o que é, se não for isso, né? Camuflado, claro. Uhum. E os jovens são incentivados a fazer isso, né? E que bom que você agora está com projetos, já tem tua carreira na tua empresa, né? E você vai conseguir realizar, com certeza absoluta. E deixa eu te perguntar, agora por curiosidade, e a questão espiritual? Você segue alguma religião ou não quer mais saber? Ou como é que tá atualmente? Receio, receio é a palavra. Medo, medo de me sentir presa de novo. Mas eu tô realizando algo que eu sempre quis também, mesmo dentro da religião, sempre quis conhecer a Umbanda, né? Então aí agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer, de saber como que acontece, por que que acontece, né? Mas não me filiei ainda, não me batizei, não fiz nada, tô conhecendo ainda. E é receio mesmo. Mas É tô. verdade, é verdade. Eu falo para as pessoas que nós temos uma experiência agora, né? Dentro de uma seita. Então a gente sabe como funciona, como que funcionam os controles, né? E tem certas religiões que não precisa nem a gente ir lá, né? Frequentar, que a gente vê que tem um controle muito fora do normal, né? Tem uma religião aí, dos Mormons, eu não tenho problema de falar, porque eles divulgam. A mulher e o homem tem que usar uma cueca branca, não sei para quê. Diz que tem que tomar banho de cueca branca. Não pode tomar café, não pode fazer academia, exercícios físicos, né? Para saúde, não pode fazer. Sabe? Não pode usar internet. Então, de repente, a pessoa sai de uma seita, e se ela não estudar as religiões, cai em outra, né? Você concorda com isso, Sabrina? Sim, exatamente. Uma questão sobre os mormons que eu acho muito parecido, a semelhança entre a Testemunha de Jeová é que eles pegam alguém daqui, manda lá para a África, pega alguém de lá e manda para cá. Missionários aí que fala, É, né? E eles têm que exatamente. andar a pé também, né? E tem que tirar tudo do bolso também, tudo do bolso, a Uhum. família custeia tudo, né? Uma loucura também. E que bom que você está espiritualmente se desenvolvendo, né? Conhecendo a Umbanda, conhecendo outras vertentes, e com certeza, com a sua inteligência, a inteligência da sua mãe, somada mais às experiências que você já teve, né? Você vai saber tomar decisões melhores hoje, né? Até na questão espiritual, né? Coisa que a gente não pôde ter lá no começo. Né? Agora a gente tem a oportunidade, né? Não, agora peraí. Agora dou uma respirada aqui, vejo como é que funciona esse sistema
esse sistema aqui funciona assim, isso que é legal, né? Essa diversidade que você poder estudar hoje, coisas que lá eram condenadas. Né? Você não podia ler um livro sobre Umbanda, não podia ler um livro sobre Kardec, não podia ler um livro sobre a gnose. Hoje você pode estudar tudo, né? Isso é maravilhoso, né, Sabrina? Como é que você gosta de ler livros igual a tua mãe? Como é que é? Não, essa parte eu sou meio diferente. Eu não tenho muita paciência, mas eu gosto de ficar sabendo. Mas assiste É, bastante coisa, então. é. Não Legal. tenho muita aquela paciência. Aí eu já fico pensando às vezes, será que é porque antes eu queria terminar de ler a Bíblia e nunca consegui também? Eu parava na metade ali, não Mas ler a passava de Bíblia é êxodo muito ali. ruim, né? É muito terrível, né? Eu consegui ler É, uma vez a Bíblia inteira e li por ler, sim, porque entender fui exatamente. bem depois, né? Para poder entender tudo e todas aquelas coisas. Uhum. Mas legal, Sabrina, muito obrigado pela a tua entrevista. Estamos chegando no finalzinho da live, né? Quero parabenizar você pela tua coragem de falar, né? De dar essa entrevista. Quero elogiar você. Dá para ver que você é muito inteligente. Você vai conseguir realizar os teus objetivos pela tua força mesmo, né? Porque você é alguém que se comunica bem, alguém que dá para ver que tá tomando boas decisões, tá na frente agora, você tá cuidando da tua vida de verdade agora, né? Agora você não tá na tua mão, né? Então você tem a chance agora de quebrar todos aqueles dogmas, aquelas barreiras que estavam te impedindo de progredir. E eu tenho certeza que você vai conseguir alcançar todos os seus objetivos, né? Puxou a mãe, né? É inteligente e essa inteligência vai te levar para bons caminhos daqui para frente. Tá? Quero agradecer bastante a tua participação. Se quiser deixar uma palavra final para as pessoas que estão assistindo a live. Eu quero agradecer primeiro por tudo. Foi um choque de realidade para mim, né? Que ver minha mãe fazendo a live dela, eu falei, beleza. Mas aí ter que contar a sua própria história e ter que e você não é só contar, é você relembrar, né? É você reviver aqueles momentos que te traumatizaram. Mas eu quero que se alguém ainda que for testemunho de Jeová que estiver assistindo, pesquisa a fundo, pesquisa bastante. Você vai encontrar tudo. Você vai encontrar coisas que vai ser um choque, porque você, né, não vai acreditar que aquilo está acontecendo com você, mas é uma liberdade, assim, não dá para explicar, é uma felicidade, é uma liberdade de você literalmente se desprender, de você se desamarrar, e vai doer bastante no começo, porque, como eu falei, é um choque, né, mas existe vida aqui fora, né, não tenho, deixar bem claro que eu não tenho raiva de nenhum deles, por mais que aconteceram várias situações, não tenho raiva. Às vezes eu sinto pena, porque vai estar preso ali para sempre, né? São pessoas que dificilmente vão se libertar disso. E existe vida aqui fora. Você pode fazer seu curso, você pode abrir sua empresa, né? E só gratidão. Agora é só felicidade. Eu estou conseguindo seguir meus sonhos. Eu abri minha empresa de perfume e estou seguindo. E estou muito Empresa feliz. de Não estou triste perfume. como. Empresa de Sim, perfume. Que e legal. Olha só. Maravilha. Muitos projetos, né, Sabrina? É muitos isso aí. projetos. Parabéns mesmo aí por toda o desejo de vencer. O desejo de vencer é determinante. É isso aí. Então, Verdade. essa foi a participação da Sabrina. Tá, Sabrina? Muito obrigado mesmo. Eu Agradeço que mais agradeço. uma vez. E quem sabe aí vou te encontrar em outras lives, né? Futuramente, tá? Vai ficar É. famosa. Preparem. Valeu? Obrigada. Obrigado. Tchau. Tchau.